Graça e paz, meus irmãos. Vamos manter a Bíblia aberta, por gentileza, nos textos que nós já lemos. Livro do Êxodo, capítulo 12, sua parte final. Capítulo 13, sua parte inicial. Nós vamos expor esta sessão da Escritura, dando sequência ao que já temos feito há algum tempo, expondo a mensagem do livro do Êxodo. Então, iniciando aqui no capítulo 12, os seus versos finais, a partir do versículo 37, nós vamos até o verso 16 do capítulo de número 13. Como nós já temos dito aos irmãos, e eu quero aqui fazer uma breve recapitulação da mensagem do livro do Êxodo, este é o livro que nos conta como Deus, cumprindo as suas promessas para com o povo de Israel, tirou os israelitas da escravidão no Egito para levá-los à terra de Canaã. Deus havia prometido que faria de Abraão uma grande nação e através de Isaque, o seu descendente, gerado de forma miraculosa, depois de Jacó e seus 12 filhos, Deus de fato formou um grande povo. Você lê no início do capítulo, do texto que nós lemos, verso 37, que partem de Israel, Êxodo 12, 37, cerca de 600 mil a pé somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Aquele povo que chegou ao Egito em 70 pessoas, depois de 430 anos, se tornou uma multidão com milhões de pessoas. 600 mil homens são contados, sem mencionar as mulheres e as crianças. E o que nós vemos aqui é que, a estas alturas da história, Deus já cumpriu diversas das suas promessas. No livro do Êxodo mesmo, lá no capítulo 3, verso 8, você não precisa abrir nesta parte. Mas lá no capítulo 3, verso 8, Deus prometeu que livraria Israel da escravidão dos egípcios. E é o que está acontecendo neste mesmo dia. Israel está deixando o território egípcio livre da escravidão. No capítulo 3, verso 20 do livro do Êxodo, Deus também tinha prometido que haveria de ferir o Egito com os seus prodígios. E a essas alturas nós também já vimos que Deus, de fato, derramando o seu juízo sobre o Egito, feriu a nação com 10 pragas, sendo a última delas a morte dos primogênitos. No capítulo 3, verso 21, nós também vemos que Deus prometeu que os israelitas não sairiam do Egito de mãos vazias. E no último sermão em que expusemos a história, parando nos versículos anteriores, nós vimos que os israelitas despojaram os egípcios. Ou seja, quando estavam para sair do Egito, cada um dos judeus pediu ao seu vizinho objetos de prata e de ouro, além de roupas. Roupas naquela época eram um bem muitíssimo valioso, tecido era algo difícil de se obter. E eles receberam de bom grado dos egípcios estas coisas. E saíram do território egípcio repletos de tesouros. Nós também vemos Deus prometendo no capítulo 6, verso 7, que através de todas as pragas, Israel aprenderia que o Senhor é um Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. E de fato, os sinais estão ensinando ao povo de Israel quem é o verdadeiro Senhor que controla todas as coisas. Também no capítulo 7, verso 5, nós vemos Deus prometendo que os egípcios haveriam de saber e de aprender que o Senhor é o Deus verdadeiro. E a essas alturas, nenhum egípcio poderia dizer: que Deus é esse? Do que você está falando? Todos eles tinham visto, através das pragas, a manifestação do juízo de Deus sobre o território, sobre os bens, sobre o povo do Egito. Assim, Deus cumpriu muitas das suas promessas. Ele libertou Israel como prometeu. Ele feriu o Egito como prometeu. Ele encheu de bens as mãos dos israelitas como prometeu. Ele se mostrou como o único Deus verdadeiro, tanto aos hebreus quanto aos egípcios, como prometeu. O que vemos no texto imediatamente anterior ao que estamos estudando nesta noite é que Deus cumpriu fielmente todas as suas promessas. E qual o resultado disso? O resultado é que os egípcios estão destruídos. A sua lavoura se perdeu na chuva de pedras e fogo. Os seus animais morreram com as pragas. Agora as suas famílias estão destroçadas.
Não resta a Faraó senão a opção de dizer: vão embora, saiam daqui desta terra o quanto antes. Os egípcios têm pressa em despedir os hebreus, para que eles saiam logo de seu território, porque eles estão percebendo que Deus está manifestando a sua glória e a sua soberania sobre todas as falsas divindades do Egito, ao mesmo tempo em que julga o Egito e salva Israel. Deus é glorificado nestas duas coisas. Há algumas inversões típicas da justiça retributiva de Deus que acontece sempre de forma poética. A justiça de Deus costuma acontecer de maneira poética. Nós temos visto algumas dessas manifestações. Lá no capítulo 5, Moisés e Arão foram até Faraó dizendo: assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. E logo em seguida, Faraó mandou dizer aos hebreus: assim diz Faraó. E então, como nós tivemos a chance de ver, ficou uma guerra entre o que o Senhor diz e o que Faraó diz. Porque o Senhor diz que o povo é dele, mas Faraó diz: não, o povo é meu. Faraó diz: esse povo deve me servir. E o Senhor diz: esse povo deve me servir. E o Faraó diz: não, vai servir a mim, vai fazer tijolos para mim. E agora, ao final das 10 pragas, nós olhamos o discurso de Faraó, quando ele fala com Moisés, e nós percebemos que todas as coisas estão invertidas do jeito como Deus quis desde o início. Lá no capítulo 5, verso 10, então, assim diz Faraó. Mas aqui no capítulo 12, verso 31, Faraó diz a Moisés: façam isso como vocês têm dito. Agora não é mais como eu digo, mas é como vocês e o seu Deus diz. Os israelitas costumavam se denominar de servos de Faraó, os servos que agora teriam que fazer tijolos sem palha. Mas agora Faraó chama os israelitas de filhos de Israel. Capítulo 12, verso 31. Faraó não os trata mais como seus escravos, e sim como os filhos do povo de Israel. Faraó diz lá no capítulo 5, verso 2, eu não sei quem é o Senhor, eu não conheço esse Deus. Mas agora Faraó se refere a Deus sabendo quem ele é, lá no capítulo 12, verso 31. Não dá mais para dizer que Deus passa despercebido aos olhos de Faraó. Faraó não deixou o povo ir. Lá no capítulo 5, verso 2, nós vemos isso: não deixarei ir. E em vários outros momentos da história, depois de várias pragas, o coração de Faraó é endurecido, não deixa o povo de Israel ir. Agora, porém, Faraó manda sair. Ele diz: vão. Mas esse vão é um último arroto de arrogância. É quando ele diz assim: sou eu que estou mandando vocês irem embora. Mas na verdade ele não tinha mais condição de reter o povo, sem decretar o extermínio completo e definitivo do seu povo egípcio. Então, antes Faraó tentava negociar: podem ir, mas deixem o gado. Agora Faraó diz: vão e levem o gado, e levem tudo, mas vão logo, não fiquem aqui mais nem um pouquinho. Antes Faraó tinha dito a Moisés: se você olhar o meu rosto novamente, você vai morrer. Mas agora é Faraó quem chama Moisés para dizer: por favor, vá embora, porque está todo mundo morrendo por aqui. E assim, meus irmãos, o que nós vemos é que os faraós e os egípcios já aprenderam, o faraó e os egípcios já aprenderam quem é que manda. Já ficou estabelecido quem é o Todo-Poderoso, quem é Deus nessa história. Mas a pergunta que fica agora é: e Israel? Israel aprendeu quem é que manda? Porque o faraó está destruído. Os egípcios estão destruídos. A colheita egípcia está destruída. Os animais egípcios estão destruídos. Faraó entendeu o recado, à força. Mas Israel está poupado. A terra de Gósen não sofreu ataque. Nas famílias dos israelitas, ninguém morreu. Na colheita dos israelitas, vai tudo muito bem, obrigado. Será que os israelitas também aprenderam que Deus é o Senhor sobre a vida deles? Porque na tragédia, todo mundo fica crente. Mas na bonança, é uma outra história. Você percebe? Quer ver a pessoa vir para a igreja, fazer oração, é quando está doente, desempregado, morte na família, tragédia. Aí todo mundo lembra que Deus existe. Não há dúvidas que aqui, a estas alturas, os egípcios são crentes. Eles entenderam na marra. Podem ser até rebeldes, podem ser até contrários a Deus, podem estar até mesmo ressentidos contra Deus. Mas eles sabem muito bem quem é que manda. E eles sabem muito bem quem foi que lhes trouxe toda aquela tragédia.
Mas a pergunta que precisa ser feita é: e os judeus? Eles sabem quem foi que os libertou? Eles sabem quem foi que os redimiu da escravidão? Eles perceberam que essa libertação os coloca na condição de servos de Deus? Que antes eles eram servos de Faraó, mas que agora eles são servos do Senhor? Será que eles entenderam que Deus não os libertou para viverem a vida que bem entendessem, mas que Deus os libertou para viver uma vida que agradasse a Ele? E essa é a grande questão que vai ser tratada nas sessões que vamos estudar nesta noite. Porque nós vemos que a partir do verso 37 do capítulo 12, existe um resumo do Êxodo. Nós lemos aqui no verso 37, 600 mil homens saíram do Egito. Nós vimos no verso 38 que foi até um misto de gente. Pessoas que nem mesmo eram judeus, hebreus, não. Egípcios que creram em Deus foram com eles. Escravos de outras nações que olharam e disseram: peraí, existe um Deus que esmagou os egípcios, é o Deus do povo de Israel, esse Deus produz salvação, estou indo junto. Um misto de gente. Animais, muitíssimo gado, todo mundo foi junto. E a gente vai vendo a salvação acontecendo aqui. E o verso 39 fala, inclusive, que eles fizeram o pão sem fermento, porque tinham pressa de ir embora, e nós já explicamos isso. E todo o tempo que eles passaram ali no Egito foi de 430 anos, mas naquela noite eles saíram. E agora, no verso 42, na sequência exata do texto, começam as ordens de Deus. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Ou seja, o Deus que tirou o povo de Israel do Egito tem mandamentos para o povo que ele salvou. Deus não salvou e não salva ninguém para que essa pessoa faça o que bem quiser da vida dela. Isso não existe na Bíblia. Ou você é servo de Faraó e vai ser destruído, ou você é servo do Senhor e será consagrado. São só essas as opções que o texto nos apresenta. E quando você lê o livro do Êxodo, entendendo suas prefigurações, entendendo o que o livro significa, você começa a perceber aqui um verdadeiro manual da vida cristã. Nós temos falado a você que a escravidão do Egito é uma prefiguração da escravidão do pecado. Que o povo que estava ali oprimido por Faraó simboliza todos aqueles que estão oprimidos pelo pecado e debaixo de condenação e de servidão. E que quando Moisés vem e liberta o povo de Deus, isso prefigura Jesus Cristo, nos libertando da escravidão do pecado. Que quando o povo de Israel é tirado do Egito e levado para Canaã, o que se prefigura aí é o fato de que Deus nos tirou do domínio de Satanás, das hostes infernais, e nos levou para o reino do seu Filho de amor. E assim, tudo que você encontra no Êxodo é a historificação, se é que essa palavra existe, é a demonstração histórica, é o ato encenado de realidades espirituais que se cumprem na minha vida e na sua, quando somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, pense comigo, aqui nós temos uma doutrina do pecado. Nós dizemos e ensinamos à luz da Bíblia que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há uma pessoa sequer que não deva para Deus e não esteja debaixo de condenação. E você aprende isso aqui no livro do Êxodo. Porque na 10ª praga, todo mundo precisava se proteger de Deus. Fosse judeu ou fosse egípcio. Tinha que ter o sangue do cordeiro numa porta. Porque a praga viria sobre todo mundo, porque todo mundo estava debaixo da justa ira de Deus contra o pecado. Ou seja, a doutrina da universalidade do pecado é ilustrada na 10ª praga. Não escapa ninguém. Há também aqui a doutrina da eleição, de que Deus tem um povo escolhido, ao qual ele manifesta a sua graça. E você vê aqui que o povo de Israel é o povo diante do qual Deus manifesta a sua misericórdia, a quem Deus revela a sua vontade, a quem Deus indica um sacrifício substitutivo, um povo que Deus resolve resgatar da escravidão. Nós temos aqui também no texto do Êxodo a doutrina da expiação substitutiva. O nome é complicado, mas basicamente significa: alguém vai morrer para pagar pelo seu erro. Alguém vai sofrer o castigo que você merecia sofrer.
Nós sabemos que esse alguém é Jesus Cristo, que está prefigurado no Cordeiro da Páscoa, aquele animal que morreu e cujo sangue foi passado nas portas das casas, para que o destruidor de Deus não entrasse naquele lar e não ferisse o seu primogênito. Ou seja, eu estou lendo essa história e estou vendo, todos pecaram, egípcios e hebreus. E Deus agora manifesta o seu amor a um povo específico, o povo de Israel. Esse povo agora escapa da ira divina por causa do sacrifício de um cordeiro inocente que o substitui. Esse povo celebra a refeição da Páscoa e comemora a sua libertação de maneira pactual, em família. Os hebreus mataram o cordeiro e ficaram dentro de casa com a sua família, celebrando o fato de que Deus quer salvar os indivíduos, mas também quer salvar as suas famílias. E agora esse povo está reunido e festejando, porque Deus não está formando uma multidão de indivíduos isolados, mas uma multidão que é um mesmo e um único corpo. Um corpo que tem comunhão, um corpo que se alegra, que cresce junto. E aí então você percebe inclusive paralelos com o que acontece hoje, pelo fato de que essa oportunidade estava estendida a estrangeiros, mas a estrangeiros que precisavam aceitar as condições de Deus e precisavam receber a marca que Deus estipulou. Sabe o que nós vamos fazer daqui a pouco aqui na igreja, meus irmãos? Nós vamos comer de um pão que simboliza o corpo do Cordeiro crucificado. E nós vamos beber de um cálice que simboliza, que lembra o sangue derramado por um Cordeiro inocente. Jesus Cristo, na última noite com os seus discípulos, antes de sua crucificação, celebrando uma Páscoa judaica, nesses exatos moldes, toma do pão e toma do cálice e revela que aquele simbolismo, celebrado por 1500 anos ao longo da história de Israel, apontava para o seu sacrifício na cruz. No entanto, dentro de alguns instantes eu vou dizer a você que essa mesa não está aberta a todos. Essa mesa precisa ser protegida. E a herança reformada chega a utilizar um termo para falar a respeito do papel do pastor em orientar as pessoas a não participarem inadvertidamente desta cerimônia. Chama-se cercar a mesa. Cercar a mesa na tradição da igreja reformada é dizer assim: esta não é a mesa para qualquer um. Como alguém que não fosse do povo de Israel e não tivesse recebido na sua própria carne a marca da circuncisão, para dizer, eu creio no Deus de Israel, eu me submeto às ordenanças do Deus de Israel, eu recebo no meu corpo a marca que o Deus de Israel instituiu para com ela identificar quem lhe pertence. Quem não fosse circuncidado não podia comer da Páscoa. Da mesma forma hoje, a circuncisão cristã, o rito de iniciação de alguém na comunidade pactual de Deus, nos tempos da nova aliança, é o batismo. E não devem participar desta mesa pessoas que não foram batizadas. Pessoas que não disseram a Deus, Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. Eu creio em Cristo como o Cordeiro que morreu por mim, e eu me submeto a Ele para receber sobre mim a marca de quem crê e se curva diante da tua majestade. E então, sendo batizado, essa pessoa se identifica com Cristo. E aí sim, ela pode participar desta comunhão. Ou seja, vamos perceber os paralelos que temos aqui? Hoje a gente ensina para você que Deus tem um povo. Um Deus misericordioso e soberano. Um Deus que não tolera o pecado e que aqueles que o desobedecem receberão a justa condenação eterna. Mas que Deus, em sua misericórdia, escolheu um povo que vai ouvir a sua voz, vai ouvir o seu chamado. Um povo que vai ser tratado de modo diferente. Um povo que vai ser poupado da sua ira porque vai confiar no sangue de um cordeiro puro e inocente que morreu para sofrer o castigo que era do pecador. Nós estamos falando de Jesus Cristo, que cumpriu a Páscoa. E agora, o povo de Deus reunido aqui em comunhão, como nós fazemos hoje, espelha aquele ritual de pessoas que se reuniam em seus lares, lá nos dias de Moisés, lá no Egito, e celebravam a Páscoa como um só corpo. E tudo isso, então, mostrava que aquele povo era o povo do Senhor. E até aqui, nós até que vamos bem. Mas, normalmente, nós paramos por aqui. Existe uma tentação muito grande de pararmos por aqui e de simplificarmos a vida cristã como algo que se refira especificamente à nossa salvação. Já acreditei em Deus, já confiei em Jesus, creio que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados, creio que Ele sofreu o castigo que era meu,
fui batizado, estou participando da Santa Ceia e venho até a igreja. Pastor, o que mais que você quer? Eu não quero mais nada, mas Deus não acabou não. O texto de Êxodo continua aqui. E a história de Êxodo vai falar agora que a vida dos israelitas, a vida inteira deles, era uma vida consagrada a Deus. Deus não os libertou para viver como bem entendessem, mas Deus os libertou para que o povo todo vivesse para a glória de Deus. E aí então, o que vamos ver aqui é uma sequência de informações onde Deus vai mostrar que Ele é soberano sobre todos os aspectos da vida do povo. E essa é uma pergunta que precisamos nos fazer. Deus é soberano sobre a sua vida? Deus tem, de fato, o controle sobre tudo o que é seu? Ou você começou a conversar com Deus e montou o combo do seu relacionamento? E o combo normalmente é assim: eu escolhi você. Deus, gostei dessa ideia. Tamo junto. Eu mandei o meu filho para morrer por você. Ótima ideia, Deus. Conta mais. Meu filho sofreu o castigo que você merecia e agora você não vai para o inferno. Deus, essa conversa me agrada. E agora então você vai ser marcado com o batismo. Uma aguinha na cabeça, nem é circuncisão mais. Tranquilo, Deus. Cai para dentro. E agora então você vai vir para a igreja e vai participar de um banquete que simboliza que você está num corpo de pessoas que acreditam como você e que são o meu povo escolhido. Ótimo, Deus, muito obrigado, coisa boa, maravilhosa. Só que agora toda a sua vida é minha. Todinha. Ah, Deus. Aí não, né? Aí o senhor está pegando pesado demais. Mas foi exatamente assim que Deus falou com os israelitas. Exatamente assim. E a primeira coisa que eu queria destacar com você é isso. Sobre os circuncidados, sobre aqueles que estão sendo libertados, sobre aqueles que estão saindo do Egito e indo para Canaã, sobre o seu povo, Deus tem exigências enormes. Mas exigências que não deveriam ser interpretadas como tirania. Tirania é coisa de Faraó, gente. Tirania é coisa das trevas. A luz não é tirania. Quando minha mãe me levou para vacinar, mesmo que a agulha tenha doído e a picada tenha sido dolorosa e tenha tido febre como efeito colateral da vacina, foi um ato de amor. As exigências de Deus são um ato de amor. Quando nossos pais não nos deixavam sair até 4 horas da madrugada em lugares de periculosidade elevada, eles não estavam sendo maus. Eles estavam demonstrando profundo amor para conosco. E as exigências de Deus são assim. Os judeus costumam contar os mandamentos que existem na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E eles dizem que existem 613 mandamentos. É bastante coisa, não é? Só que quando você pergunta a um judeu ortodoxo qual é a definição que ele dá de Torá, ele vai dizer assim que a Torá são os mandamentos de um pai amoroso, para que os seus filhos, obedecendo, sejam sábios e felizes. Essa é a perspectiva. E sabe o que acontece? Você não pode viver com um pé em cada canoa. Um pé na canoa da liberdade e outro pé na canoa da escravidão ao pecado. Um pé na canoa de quem está em Canaã e outro pé na canoa de quem quer viver o mundo de Faraó e as trevas. Não. Você não pode viver a vida sem fermento de quem está indo para a glória celestial e a vida com o fermento de quem está no mundo. Já ouviu falar? Crente Raimundo? Tem um Raimundo aqui, mas o Raimundo aqui é crente. Esse aqui não. Mas crente Raimundo tem um pé na igreja e um pé no mundo. Não pode. Não pode. Tá certo? Bom, o que Deus está falando aqui? Ele está falando sobre o senhorio de algumas coisas. E eu vou destacar só 3 áreas aqui. Primeira delas, o senhorio de Deus sobre o seu pensamento, a sua história, os seus assuntos, as suas conversas, as suas memórias. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Se a gente pegasse o áudio, a transcrição do áudio das nossas palavras ao longo desta semana, quantas vezes será que nós falamos a respeito de Deus? Quantas vezes nós falamos a respeito dos assuntos celestiais? Daquilo que Deus fez por nós, de como Deus mudou a nossa vida, de como nós ficamos impactados ao descobrir verdades a respeito de Deus na sua palavra.
Quantas vezes nós mencionamos que Jesus mudou a nossa vida, mudou a nossa história? Pois é isso aqui, uma das primeiras exigências que Deus está fazendo. Capítulo 13, verso 3. Nós vemos aqui que Moisés diz ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão. Gente, lembrar é um verbo importante em toda a Bíblia. Porque se existe algo que nós somos rápidos para fazer, é esquecer. Nós somos rápidos para esquecer aqueles que nos favorecem. A gente esquece bem mais devagar aqueles que nos prejudicaram. Quando alguém nos prejudica, aí a gente lembra que é uma maravilha. Mas aqueles que nos favoreceram, a gente esquece rápido. E Deus está dizendo assim: eu quero que você se lembre. E a ordem aqui é que a Páscoa seja um memorial, uma festa realizada para que o povo se lembre de que Deus tirou os israelitas do Egito. Essa é a ordem. E quando eles fossem comer a carne de um cordeiro todo ano, naquele mesmo dia, 14 de Abibe, o 14º dia do ano judeu, eles iam se lembrar do que aconteceu lá no Egito na primeira Páscoa. Eles comeriam ervas amargas. Não simplesmente porque comer uma carne, uma proteína, é importante comer fibra junto para facilitar a digestão. Embora Deus seja o Senhor de todos os nutricionistas, não é a primeira preocupação dele aqui. A preocupação é que a refeição seja didática. Vocês estavam amargando a vida, comendo o pão que o diabo amassou, fazendo o tijolo que o faraó não deu palha. Vocês estavam debaixo de dura servidão e eu tirei vocês de lá. E esse gostinho do amargo vai fazer parte da cerimônia em que vocês vão lembrar que eu libertei vocês. Mas além de comerem ervas amargas, vocês vão comer pão sem fermento. Vocês vão lembrar que eu tirei vocês às pressas de lá. E nem deu tempo de esperar a massinha fermentar para ficar macio de mastigar ao longo do caminho. Pelo contrário, vocês fizeram a massa e embrulharam tudo e deixaram para cozer e assar ao longo do caminho uma massa sem fermento. Lembrando que tudo o que aconteceu no Egito ficou para trás. O fermento antigo ficou para trás. Começa uma vida nova. Vocês vão matar um cordeiro para lembrar que por causa de um inocente substituto que morreu, vocês foram poupados. E agora então, Israel precisava se lembrar disso. E a conversa, a mesa, precisava tratar destes assuntos. Quando eles estivessem falando isso, no futuro, as crianças iam perguntar: papai, o que está acontecendo? Por que estamos comendo este cordeiro? Por que estamos comendo pão sem fermento? Por que estamos comendo ervas amargas? Essa seria a oportunidade em que os pais explicariam aos seus filhos aquilo que Deus havia feito em seu benefício. Esse tem que ser o assunto do pai com o filho. Essa tem que ser a conversa dentro de casa. Essa tem que ser a instrução. Esse tem que ser o assunto à mesa nas famílias. É inconcebível que você entenda que foi salvo por Cristo e fique discutindo apenas frivolidades. Ou discutindo, pior ainda, coisas que afastam a sua família de Deus. E aí, filho, aquela festinha lá, pegou alguém? Oh, esse é o meu garoto, hein? Que absurdos. Nossas conversas precisam refletir a alegria que temos na nossa salvação. E esse dia da Páscoa é um memorial, diz o capítulo 12, verso 14. E no capítulo 13, verso 9, nós vamos ver que Deus fala sobre isso, dando a ideia de que isso tem que ser uma marca na mão e uma marca na testa. Você conhece a ideia de que a lei de Deus estaria na mão e entre os olhos do povo? E que os judeus, inclusive, literalizando isso, fizeram caixinhas de couro de animais limpos, os animais kosher, e copiaram textos, inclusive este de Êxodo capítulo 12, com uma letra muito pequena. E fizeram fitas que enrolam na mão e a caixinha fica no braço esquerdo e ela fica na testa, os chamados filactérios. E eles fazem as suas orações com esse tipo de instrumento na tentativa de cumprir o que está escrito aqui. Nós reconhecemos o zelo dos nossos antepassados na história da redenção. Os judeus tiveram zelo aqui. Mas o mandamento é para que a memória seja a Páscoa como um todo. E que com esse tipo de memorial, tudo que você faz, por isso a sua mão, tudo que você pensa, por isso a sua testa, seja impregnado da história da salvação. Você já parou para pensar como nós
Estamos muito preocupados em como vai o boletim de nossos filhos, que nós estamos muito preocupados em como anda o peso dos nossos filhos, o preparo físico de nossos filhos, o vestibular de nossos filhos, as amizades de nossos filhos. Mas nem sempre estamos preocupados se eles entenderam o que Cristo fez em nosso benefício e em falar com eles a respeito das coisas de Deus. Esse tem que ser o assunto dos nossos lares, meus irmãos. Isso é importante demais. Qual é o assunto lá na sua casa? A televisão está sempre ligada na novela na hora da janta? Tem sempre alguma coisa para ser conversada e quando alguém vem falar sobre Deus, já aparece alguém dizendo, ih, lá vem o crente. Como é a conversa? Quais são os assuntos na sua família? Deus está dizendo, eu estou libertando vocês, mas eu quero que vocês falem de mim. A razão de vocês terem uma casa, de vocês terem uma família, de vocês terem boca para conversar, é porque eu libertei vocês. Usem essa liberdade para a minha glória. Eu sou o assunto, eu sou a memória, eu sou a história. Eu estou em todas essas coisas. Mas um segundo ponto que Deus manifesta aqui, o seu desejo e a sua ordem, para que ele seja celebrado como Senhor, é Deus sendo celebrado como Senhor do tempo. Deus é Senhor do tempo. E ele está dizendo aqui, todo ano, neste dia, para tudo, é feriado nacional em Israel. E vocês vão lembrar que vocês foram tirados do Egito no dia 14 de Abib. Não quero ninguém trabalhando e quero que todos celebrem esta refeição. E lembrem de mim, e esse tempo é meu. Mas Deus não para aí. Nós vimos no último sermão que ele institui uma festa que dura uma semana de feriado. Logo em seguida, a festa dos pães sem fermento, a festa dos pães asmos. E quando você contabiliza os sábados, um dia em cada 7 é de Deus. Quando você contabiliza as outras festas, dia da expiação, festa dos tabernáculos, dia das trombetas, Pentecostes, e assim vai, você vai descobrir que no ano lunar judaico de 354 dias, 67 são completamente consagrados a Deus. E não se pode fazer outra coisa que não seja falar em Deus, descansar e celebrar Deus. E isso foi escrito em tábua de pedra, quando Moisés entregou ao povo de Israel. E nós vamos ver dentro de alguns capítulos. Estamos chegando no capítulo 14 e no capítulo 20, Moisés entrega ao povo de Israel pedras que vieram de Deus. E sabe por que está escrito em tábua de pedra? Porque o que está escrito em pedra você não muda, você não risca, você não rasura, você não rabisca. Dura para sempre. E sabe por que foi escrito com o dedo de Deus? Não foi Moisés que pegou o martelo e o cinzel e escreveu lá? Porque foi Deus que mandou e não está em negociação, não é para fazer. Cumpra-se e acabou. E sabe o que está escrito lá? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É Deus dizendo assim, eu sou o Senhor do tempo e é do dia. E se existe um mandamento negligenciado entre cristãos atualmente, é aquele que se refere à guarda do tempo para Deus. Nós abrimos o dia e fechamos o dia do Senhor na casa de Deus. A Igreja Presbiteriana do Jardim América, 9 horas da manhã, todo domingo tem culto. E às 19 horas tem culto. E se você olhar aqui, você vai ver que tem um sacrifício na manhã e um sacrifício ao crepúsculo da tarde. E sabe por quê? Porque o dia inteiro era de Deus. Então ele era aberto na presença de Deus, fechado na presença de Deus. Eu desafio você, em nome de Jesus, a encontrar um versículo que seja na sua Bíblia, dizendo para você dar o restinho da noite do domingo para Deus. Se não tiver muito cansado, se aquela semana não foi muito difícil, Deus não libertou ninguém para fazer do tempo que bem entender. Não está escrito isso na Bíblia. Meus irmãos, esse é um dos piores problemas nossos. Se você quer ser bom em algo, se você quer ser proficiente em algo, precisa treinar. Você acha que a Catherine tocou violino assim, estudando semana passada? Não foi assim. Não foi assim. Você acha que alguém aprendeu a fazer cirurgia de uma hora para outra? Não é assim. Pergunte a um estudante de medicina. A vida é difícil e aquilo que nós queremos e amamos e desejamos requer o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa dedicação. E nós dizemos, Deus, eu quero viver para a sua glória. 15 minutos todo domingo eu vou prestar atenção, porque eu vou chegar atrasado no culto, vou sair no meio para beber água, vou sair mais cedo e é só de noite.
Meus irmãos, nós precisamos levar isso a sério. Deus não tirou o povo de Israel do Egito para Israel fazer o que quiser da vida. Ele falou, vocês são meus e a agenda de vocês é minha. E nós temos que entender isso, meus queridos irmãos. Isso é tão sério que lá no capítulo 12, no verso 2, você vai ver Deus dizendo assim, o mês de Abíb agora é o principal mês. Deus até mudou o calendário. Antes era o 7º mês do calendário. Deus falou, agora o mês começa no 7º mês. É como se o ano começa no 7º mês. É como se, morando aqui em Goiânia, fôssemos levados para o Tocantins, e Deus, no mês de julho, e Deus dissesse, agora a virada do ano é de 30 de junho para 1º de julho. É esse que é o dia de Ano Novo. Deus mudou toda a agenda do povo para falar assim, contem o tempo a partir de mim. O tempo é de Deus. Nós somos chamados a servir ao Senhor com o nosso tempo. No que você tem investido o seu tempo? A maneira como nós amamos algo é expressa no quanto de tempo a gente dedica àquilo. Conversava hoje ainda com um irmão e falávamos a respeito da dificuldade que é. Nós trabalhamos, todos nós. Nós temos os nossos afazeres durante a semana. E aí então a gente vem para a igreja no domingo. E aí então temos os afazeres. Você acha que essas músicas foram auto-ensaiadas? Não, a que a gente cantou aqui deu trabalho para ensaiar. Você acha que a Santa Ceia alguém entregou numa motoca no delivery? Não, teve gente preparando. A luz, o ar-condicionado, o som, tudo foi preparado. E as pessoas que estão fazendo esse serviço chegaram antes. E isso é algo que demanda tempo e energia. E quando você passa a semana toda trabalhando e chega no domingo, você tem essa responsabilidade, você fica se perguntando, e eu quando descanso? Mas sabe qual é o desafio? O desafio é você entender que isso é o exercício mais pleno da sua liberdade. Isso não é escravidão, isso é liberdade. Pergunta para alguém que gosta de pescar se ele tem preguiça de pôr a minhoca no anzol. Pergunta para alguém que gosta de jogar bola se ele tem preguiça de ficar enchendo a bola com a bomba, de colocar a rede na trave. Pergunta para alguém que tem prazer em fazer algo, se todas as tarefas associadas àquilo são um fardo ou são algo que dá saliva na boca da pessoa. Pois se Deus é a nossa alegria, quando falar assim, nós vamos chegar mais cedo para resolver os problemas da igreja, para acender a luz, para ligar o ar, para mexer no som, para ensaiar, a gente vai falar, glória a Deus. Se tem uma coisa que eu gosto, é quando a gente está falando de Páscoa, e a gente vai lembrar que Cristo ressuscitou, e o coral tem que chegar aqui às 5:30 da manhã. Esse pastor parece uma moda. Não, não é isso não. É porque eu encontro gente que 5:30 da manhã está com um sorriso no lábio, falando assim para mim, ele ressuscitou, aleluia, ele me tirou da cama hoje para vir aqui feliz da vida. Domingão, amanhã e segunda eu vou ter que trabalhar, vou estar cansado, vou estar com sono. Mas que festa eu estou fazendo aqui? Porque Deus é dono do meu tempo, e o tempo que eu tenho livre é para Ele, e a minha alegria está nele. É disso que Deus está falando. Deus é o Senhor dos seus pensamentos, das suas conversas, da sua memória, da sua história, do seu tempo, das suas festas. Curioso, não é? Deus falando para você comemorar a salvação. A gente vê aniversários sendo comemorados, e não é pecado comemorar aniversário. A gente vê aniversário de casamento sendo comemorado, e não é pecado isso. Mas a gente vê pouca festa de conteúdo espiritual sendo feita. É raro alguém que se lembra de algum benefício que teve, alguma outra coisa que resolve comemorar, chamando Deus para essa festa. Mais triste ainda é quando a pessoa comemora o aniversário, comemora a data de casamento, fazendo um festão, gastando uma fortuna. Às vezes sacrificando o dinheiro do dízimo e não lembra de fazer uma oração. Aí quando vê que o pastor foi na festa, alguém esqueceu, convidaram o pastor. Aí chama lá, pastor, faz uma oração aí, vai. Para não ficar chato, mas às vezes nem tem clima. Porque a música que o DJ estava tocando não combina com a oração que o pastor vai fazer. Porque tantas outras coisas, Deus não foi convidado para a festa, Deus não faz parte do esquema de vida, Deus não faz parte da celebração. Você já pensou em fazer um culto na sua casa para agradecer a algo? Que é motivo para você viajar, que é motivo para você comemorar, que é motivo para você ir a um restaurante? Nada disso é ruim. Mas é complicado demais quando toda a liberdade que nós temos para festejar, ela não inclui Deus. Deus não está fazendo parte da nossa conversa, do nosso assunto, da nossa história, do nosso tempo, da nossa festa. Por fim, meus irmãos,
Deus se mostra aqui como dono da vida como um todo, de todos os recursos. Deus se mostra como dono dos filhos, dos animais, do patrimônio. Deus quer ser dono do que você pensa, Deus quer ser dono do que você fala, Deus quer ser dono do seu tempo, Deus quer ser dono da sua festa, Deus é dono da sua vida, Deus é dono da sua família, Deus é dono dos seus filhos, Deus é dono de tudo. E a maneira como Deus ilustra isso aqui está no capítulo 13, verso 1. Verso 2, consagra-me todo primogênito. Sabe o que é isso? Como é que foi a 10ª praga mesmo? Todo mundo estava debaixo de condenação. E aí então, por causa de um cordeiro que morreu e o sangue foi passado na porta, os primogênitos do povo de Israel foram livrados. Não foi isso que aconteceu? Só que, e os próximos primogênitos que nascerem? Quem que morreu no lugar deles? E a resposta é, ninguém morreu no lugar deles ainda. Então, aqueles que haverão de nascer ainda não foram resgatados. Nascem dentro do povo escolhido, mas ainda nascem debaixo de condenação. Então Deus fala, quando vocês chegarem em Canaã, vocês vão resgatar os primogênitos que nascerem. Porque eles também são meus, igual esses que estavam aqui no Egito e que eu comprei para mim. E que eu poupei através de um sacrifício. E como Deus manda fazer isso? Vocês vão entender que todos vocês são meus. E a expressão de que todos vocês são meus se dará no fato de que os primeiros, o melhor, é dado para mim. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como isso não é tanto assim. Mas a Bíblia tem um olhar favorável para primogênitos. Eu, como filho mais velho, acho isso até interessante. Mas você vai ver daqui a pouco que não é tão vantajoso assim. Guarde aí um pouquinho, não fique frustrado. Mas o fato é que o filho primogênito carregava a responsabilidade de liderar a família depois da morte do pai. Por isso mesmo ele recebia a porção dobrada da herança. Os demais irmãos recebiam um tanto de herança, o primogênito recebia 2 vezes mais. Ele carregava a liderança da família. E quando Deus fala que ele quer o primogênito, ele está dizendo, eu estou pegando essa porção, o melhor, para você ter certeza de que eu sou dono de tudo. É como se Deus só quisesse um pedaço do seu sanduíche, a carne. Entendeu? O pão, a salada, pode comer. Mas a carne, ele fala, essa é minha. E aí então, quando Deus fala sobre isso, é isso que ele ataca no Egito. Ele ataca os primogênitos do Egito. Quando ele mata o filho de Faraó, ele dilui as esperanças do povo egípcio de que havia um filho dos deuses preparado para assumir o trono egípcio, no caso do falecimento de Faraó. É isso que Deus ataca lá. E é isso que Deus poupa entre os israelitas. E agora ele fala, é isso que eu quero de vocês, é tudo meu. E então você vai ter que se lembrar que Deus é dono do primeiro e do melhor. Como acontece na festa de aniversário, que a gente dá o primeiro pedaço de bolo para a pessoa que a gente mais valoriza. Deus está falando, eu não quero o primeiro pedaço do bolo, eu quero o primeiro filho, eu quero o primeiro tempo, eu quero tudo do bom e do melhor para mim primeiro. Você é meu. E como acontece isso? Isso não acontece só com a sua vida, isso acontece com o seu patrimônio. Como é que é o patrimônio? Seus animais. Morreram os animais egípcios, não os animais hebreus. Porque animal naquela época é quase como se fosse o seu automóvel nos dias de hoje. Era um recurso, um bem valioso. Era misturado um pouco com o que está dentro do seu freezer com o que está na sua garagem. Porque naquela época não tinha freezer, o bicho ficava vivo para a carne dele se conservar, era uma reserva de alimento. Mas também podia ser vendido, podia ser usado como meio de locomoção, era um investimento. E então um animal representava, além da riqueza, representava a alimentação. E Deus fala, eu quero o primeiro dos animais. De todos os animais, só que calma lá. Existem animais que os hebreus podem comer e animais que os hebreus não podem comer. E dos animais impuros, os hebreus não podem ter. Nenhum hebreu vai criar porco. Porque ter contato com o porco é ter contato com um animal impuro. E Deus estabelece distinções. Vocês são o povo puro. Tem coisas que eu deixo, tem coisas que eu não deixo fazer. Com porco eu não quero que vocês tenham contato. Mas existem animais que são chamados de impuros, com os quais os hebreus podem ter contato. E o melhor exemplo é o do jumento. O jumento é um animal que não pode ser comido, mas ele pode ser usado como meio de transporte. Então, quando você tem um jumento, você tem ali um HB20. Entendeu? Porque para ser um carrão mesmo, tipo um Jeep, um negócio, tinha que ser um boi.
Mas um bichinho forte, bom para toda obra, mais baixinho, mais fácil de montar, um veículo melhor até para mulheres grávidas e tal, mais tranquilo no passeio, urbano, vamos chamar assim, né? Veículo urbano, era o jumentinho. E aí então era muito comum que eles tivessem o jumento. Só que o jumento, apesar de ser permitido para que eles possuíssem esse animal, não era um animal que poderia ser sacrificado para Deus. Então, como você não pode matar o jumento em sacrifício para Deus, quando nasce um jumento, você tem duas alternativas. A primeira, troca o jumento por um cordeiro. Você vai lá e mata um cordeiro e fica com o jumento. Mas se você não tem um cordeiro para matar, você mata o jumento, mas não através de derramamento de sangue. Está dito aqui que o jumento vai ser desnucado. Desnucado é pegar o jumentinho pequenininho e virar o pescoço dele, quebrar o pescoço e o bichinho morre. E por que ele morre? Ele morre em atitude sacrificial a Deus, mas sem derramamento de sangue. Porque ele não é um animal que pode ser consagrado a Deus no formato de um sacrifício. Então, se você teve um animal puro, um boi, nasceu um bezerro macho, ele deve ser sacrificado ao Senhor. Se você teve um animal impuro, um jumento, que você pode ter, nasceu um macho, ele deve ser ou desnucado ou trocado por um animal que seja sacrificado no lugar dele. E o filho mais velho, que eu falei que era uma boa? Mesma categoria do jumento, por isso que eu falei que não era uma ideia tão boa assim. Não pode sacrificar sangue humano no altar de Deus, percebe? Então, o seu filho mais velho, ele tem que ser substituído por um cordeiro. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo, quando nasceu. Ele era o filho mais velho de Maria. E José e Maria foram até o templo, e como eram extremamente pobres e não tinham dinheiro sequer para oferecer uma ovelha para resgatar Jesus, eles ofereceram um par de pombos, dando a ideia de que o próprio Senhor Jesus estava em tudo se identificando com a lei do povo ao dizer: Deus, ninguém é de si mesmo, todos nós somos teus, cumprirei perfeitamente a lei. O que isso significa na prática, meus irmãos? Quantas lições podemos tirar aqui quando entendemos o livro do Êxodo à luz da nossa realidade hoje? Primeira pergunta que eu queria lhe fazer: você já entendeu que o Senhor é Deus? Os egípcios entenderam. Com todas as tragédias e pragas que vieram sobre eles, eles entenderam. Existe um Deus que condena o pecado no mundo. Faraó foi vaidoso, Faraó foi orgulhoso. Faraó resistiu a Deus e pagou caro por seu orgulho e por sua soberba. E os hebreus, será que eles entenderam? Bom, quem entendeu se juntou ao povo de Israel através da circuncisão. Quem entendeu disse assim: eu quero ser marcado como alguém que pertence ao povo desse Deus. Eu quero me relacionar com esse Deus não no meu modo, não de acordo com as minhas regras, mas de acordo com as regras dele. Que tem muita gente que quer se entender com Deus do seu próprio jeito. Deixe-me anunciar a você: Deus não está aberto a negociar condições com você. É do jeito dele ou não é. Eu coleciono frases de educação de filhos e o Instagram sabe disso. E de vez em quando ele me manda mensagens. Hoje ele me mandou uma mensagem de uma mãe falando assim: se eu estou certa ou se eu estou errada, eu estou certa, porque eu sou a mãe. Sua mãe é assim? Minha mãe era assim. E ela estava certa. E graças a Deus, porque até quando ela estava errada, o errado dela era mais certo do que o meu certo. Eu cheguei inteiro, eu estou aqui, estou vivo, estou saudável. Graças a Deus por minha mãe. Sabe? É Deus, querido. Você não tem ideia melhor que a dele. Você não tem proposta de relacionamento melhor que a dele. Você precisa se relacionar com Deus nos termos de Deus. E os termos de Deus é: sua vida é minha. Vou marcar você como pertencendo a mim e aí vou te receber. E eu tenho planos para você. E eu quero saber o que você pensa, eu quero saber o que você faz, eu quero saber o que você comemora, eu quero saber como você vive, eu sou dono do seu tempo, eu sou dono da sua vida, eu sou dono de tudo. E isso não é algo para você lamentar, isso é algo para você festejar. Isso é algo para você dizer: que beleza, glória a Deus, porque eu não posso fazer nada melhor com a minha vida do que aquilo que Deus tem para mim. Eu não consigo ter uma ideia mais saudável para viver, mais gloriosa para viver do que a ideia que Deus tem para mim. Então, eu preciso te perguntar: você é do tipo que parou em Êxodo 12, na Páscoa, na libertação, e falou: Deus, deixa Êxodo 13 para lá? Essa história de ser salvo eu gostei, mas essa história de me consagrar para o Senhor é uma conversa que a gente pode deixar para outra ocasião. Será que você está separando coisas que Deus nunca separou? Cuidado, cuidado.
Porque o pacote de Deus não aceita parcelamentos. Você pode chegar na lanchonete de fast food e pedir batata grande, e pode trocar o refrigerante pelo milkshake, e pode trocar o sanduíche e colocar mais salada, mais bacon. Você pode fazer isso na sua vida. Mas na sua relação com Deus, você não pode dizer assim: Deus, eu quero ser salvo, mas eu não quero te obedecer. Você não monta combo conversando com Deus. Ele é soberano. Os egípcios aprenderam isso, os israelitas também. Você precisa aprender isso essa noite. E aí, então, eu queria te perguntar: Deus é dono dos teus assuntos? Será que você tem paciência para maratonar séries e não tem paciência para ler um livro da Bíblia? Eu fico assim, de queixo caído, quando eu descubro algumas pessoas que entendem Star Wars e assistem os 6 filmes da série, conhecendo todos os nomes dos personagens. O presbítero Davi é um fã, mas ele é crente, viu, gente? Tá todo mundo já olhando para ele. Desculpa, seu Davi, aqui foi a série que me veio na cabeça. Vamos usar Harry Potter, que daí eles vão sair do seu pé, tá bom, presbítero Davi? Harry Potter, Star Wars, Jornada nas Estrelas, Senhor dos Anéis. Esse povo tem um dicionário de cultura pop. E quando você chega para eles e fala assim: não, porque a Irmandade não sei das quantas, porque o vilão não sei das quantas, no episódio tal, na série dos Vingadores, eles estudaram, eles foram atrás de blogs, eles pesquisaram comentaristas, eles foram atrás para entender tudo que aquela série de filmes estava revelando. Mas entender Êxodo é muito difícil, pastor. Estudar a Bíblia é um livro muito antigo. Ah, vá. É porque você não está com o coração nas coisas de Deus. Só é difícil quando você não quer aprender, quando você não está interessado, quando Deus não dominou o seu coração para Ele ser o Senhor dos seus assuntos. Quando a gente começa a estudar esses livros, fica claro. A mensagem é clara aqui. Tudo bem, está um pouco distante de nós, por que o jumento tem que ser desnucado, por que o mais velho pode ser trocado por um cordeiro, mas a explicação não é absurda. É mais fácil entender isso aqui do que entender muito roteiro de Hollywood. Mas está cheio de gente com disposição para maratonar a série. Eu não estou falando que isso é pecado. Mas eu estou dizendo para você que se Deus não é o seu assunto mais importante, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Depois eu queria lhe perguntar: quão espirituais são as suas conversas dentro de casa? Qual é o tempo que você separa para conversar com seus filhos, com a sua esposa a respeito das bênçãos do Senhor, para discutir o sermão, para ver como você pode aplicar aquilo que foi ensinado na igreja na sua vida? É triste quando a gente escuta, e isso durante um tempo, infelizmente, aconteceu na minha família. Na hora do almoço de domingo era macarrão com frango e a sobremesa era o pastor e os presbíteros. O que está acontecendo disso, daquilo, na igreja, o problema e tal? A gente não falava das coisas de Deus, a gente tinha queixa de questúnculas pequenas. Tudo bem, de vez em quando o ar-condicionado está gelado, eu entendo, de vez em quando o microfone não funcionou, de vez em quando a projeção encrencou, essas coisas acontecem no lugar onde tem gente. Mas é só isso que a gente vai conseguir prestar atenção? E Deus, como Ele está fazendo parte dos nossos assuntos? Depois, Deus é o dono do seu tempo? Qual foi a última festa em que Deus foi o centro? Não estou falando de culto não, porque aniversário de igreja a gente comemora, Páscoa a gente comemora, Natal a gente comemora. Eu quero saber a festa da sua família, em que alguém parou e falou assim: vamos orar. Eu quero saber a festa da sua casa, da sua história, em que alguém disse: precisamos fazer um culto para comemorar isso. Precisamos trazer a igreja aqui em casa. Precisamos dizer: povo do Senhor, alegre-se comigo. Como Deus está fazendo parte da sua vida? A gente comemora a aprovação no vestibular, comemora a nota alta, comemora que o filho passou de ano, que saiu da recuperação, comemora uma cirurgia de sucesso, e é justo comemorar todas essas coisas. Mas Deus, entristece-me ver às vezes que você está postando lá no Instagram, falando do aniversário de alguém da sua família, Deus nem aparece. Deus nem aparece. Por fim, Deus é dono de tudo que é seu? Aqui Deus está falando uma coisa muito séria. Deus é dono do seu filho. Sabia? Ele não é seu. E você não devia criar para você. Tudo bem, todo mundo já sabe disso, né? A mamãe que cria o menininho para ficar com ela vai ficar um nem-nem. Conhece o nem-nem? 55 anos, nem estuda, nem trabalha e ainda reclama que o Yakult, né, não chegou no dia que ele queria tomar. E aí então mães que estão criando filhos assim não os preparam para o mundo, mas não os preparam para servir a Deus. Já parou para pensar?
Você está preocupado que ele faça o Kumon, nada contra o Kumon. O judô, nada contra o judô. O violino, ótimo, melhor ainda. Mas não está preocupado que venha na escola dominical. Ficou cansado demais. Está muito preparado para a vida, não está preparado para servir a Deus. Cuidado, meus irmãos. Deus é dono do seu patrimônio. Uma expressão clara disso é o dízimo, meus irmãos. Uma expressão clara disso é quando nós dizemos, Deus, tudo que eu tenho é seu. Você entendeu isso de verdade mesmo? A expressão mais clara disso em toda a Escritura, desde os tempos de Melquisedeque, é dizer, Deus, o Senhor é dono de tudo, do primeiro pedaço de bolo e do melhor, e eu te honro com as minhas finanças. Eu não vou fazer o comercial agora não, meus irmãos, porque não é tempo, agora é horário de culto. Mas eu estou profundamente impressionado e profundamente grato a Deus pela vida de um homem chamado Antônio Cabreira. Estou emocionado para falar. Ele vai vir aqui em Goiânia e vai trazer peças do seu acervo particular. Ele é o maior colecionador particular de Bíblias do mundo. Ele tem manuscritos do Evangelho de João que são do ano 800 da era cristã. Nós estamos tão preocupados com isso porque tem que ter uma segurança mais do que triplamente reforçada. E nós estamos cuidando disso para que isso seja mostrado com a segurança à prova de balas. Mas sabe o que me tocou profundamente, já me abençoou e eu já quero apertar a mão desse homem? Que quando eu telefonei para ele e perguntei, o senhor poderia trazer isso para cá? Ele falou, posso. Quanto o senhor cobra? Nada. Mas o senhor vai trazer um patrimônio desse tamanho? Eu quero ver a Bíblia conhecida no mundo. Eu quero que as pessoas entendam que aquilo que Deus colocou na minha mão deve ser usado para mostrar a glória de Deus. Eu confesso para você, eu tenho alguns livros, você já foi no meu escritório e viu ali. Eu não tenho nem 10% do que aquele homem tem. E a gente, quando vê uma biblioteca maior do que a nossa, a gente fica assim, nossa, se um dia eu tiver o que esse homem tem. Já pensou se um dia eu tiver uma Bíblia que nem essa? Mas a maneira como ele se relaciona com esse patrimônio tem sido tão bonita aos meus olhos, que eu estou querendo é que ele tenha mais mesmo. Eu quero que Deus coloque mais Bíblia rara na mão desse homem, sabe por quê? Porque o patrimônio dele está sendo usado a serviço de Deus. Eu estou achando isso tão bonito. Já pensou que diferença seria se tudo que Deus colocou na nossa mão a gente usasse para a glória dele? Eu estou vendo Antônio Cabreira fazer isso. Eu estou tocado com esse exemplo. Como tem sido as coisas que Deus colocou na sua mão? Os seus talentos, o seu tempo, a sua energia. Você vive para Deus. É isso que Êxodo está nos ensinando a fazer. Meus irmãos, é isso que nós precisamos viver. Não é para separar salvação de consagração. Não é para dizer, Deus, obrigado, estou saindo do Egito. Vai para onde? Vou para onde eu quiser agora, a vida é minha, muito obrigado, tchau. Você vai para a terra de Deus, viver a vida de Deus, guardar os tempos de Deus, falar sobre Deus, criar os filhos para Deus, entregar o que você tem para Deus. Deus não separa essas coisas. Quem separa isso é porque não tem parte com Ele de verdade. Lembremos disso. Lembre disso na próxima vez em que você for tomar decisões que envolvam os seus compromissos com o Senhor. Lembre disso na próxima vez que você achar que o tempo é seu, porque o dia é dele, o ano é dele, a vida é dele, tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é isso que nós precisamos nos lembrar. Deus tenha misericórdia de nós, meus queridos, e nos ajude a viver assim, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma música chamada Tudo Pra Ti, que fala a respeito disso. E enquanto estivermos cantando, convido nossos irmãos presbíteros para que venham à frente para celebrarmos em seguida a ceia do Senhor. Vamos se colocar de pé? Oh,
sou pra ti. Ó, minha vida e tudo que sou é teu, Senhor, eu te dou. Senhor, nos dê cada palavra que eu venho dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória, teu ser. Tudo, ó Cristo, pra ti.